A terra é a nossa casa e é nosso dever cuidar dela, independentemente da nossa área profissional. Hoje trago-lhe exemplos de pessoas inspiradoras que mostram que é possível fazer a diferença. Olá, eu sou Regina Ernesto, estou na capital de Moçambique, Maputo. É um prazer tê-lo conosco. Bem-vindo ao seu magazine Eco África. Antes de mais, veja o que temos para hoje. Construção amiga do ambiente. As experiências dos arquitetos na Costa do Marfim. Navegadores ancestrais. Cientistas da África do Sul aprendem com as medusas. O Burundi tem recursos hídricos naturais em abundância, mas milhões de habitantes não têm acesso à água potável. Para piorar a situação, as águas subterrâneas estão a ser contaminadas por produtos químicos provenientes da sucata. Recolher estes resíduos tóxicos e transformá-los em algo útil é difícil, mas encontramos algumas pessoas que não têm medo de pôr as mãos à obra. Estes homens estão a desmantelar carros e a contribuir para a proteção ambiental no Burundi. Sem uma gestão de resíduos adequada no país, muitas vezes os carros velhos acabam por poluir o ambiente. Ferrugem, óleo e substâncias tóxicas ameaçam o ecossistema e a saúde humana, mas este pequeno negócio está a contribuir para a mudança. Separamos os metais dos veículos, como o ferro e o alumínio, mas é importante não os misturar com os outros materiais, como o óleo. Separamos os materiais para a fábrica e pomos o resto de lado. A reciclagem está finalmente a ganhar terreno no Burundi. As pessoas estão a perceber-se de que o lixo pode ser um recurso valioso. E a sensibilização é fundamental. Amigos, têm de explicar aos habitantes que estes resíduos de metal são muito perigosos se não forem manuseados corretamente. Temos de os recolher para ganhar dinheiro e proteger o ambiente. O Burundi situa-se no lago Tanganyika, na África Oriental. Com 16% da água doce do planeta, é o segundo maior lago do mundo em volume. Mas o lixo e a falta de infraestruturas para reciclagem ameaçam o equilíbrio ecológico e a saúde pública em torno do lago. Os resíduos perigosos são particularmente preocupantes. Podem poluir a água potável de milhões de pessoas. E já foram detectados metais pesados tóxicos em amostras. No que diz respeito à saúde humana, temos de monitorizar os metais pesados, sobretudo o chumbo, o arsênio, o mercúrio e o cádmio. Podem causar deficiências humanitárias graves, infertilidade e cancro. O chumbo é preocupante porque é cancerígeno e encontra-se na água do lago. O lago Tanganyika é uma fonte de água doce para 95% das pessoas que vivem em Bujumbura e noutras cidades junto ao lago. Temos de levar a sério esta ameaça. É importante monitorizar o aumento dos níveis de chumbo e outros metais pesados no lago Tanganyika. A recolha de sucata em centros de reciclagem como este garante a reutilização de metais valiosos. E mais importante, eles não vão contaminar a água potável de milhões de pessoas. Mas a sensibilização não é fácil. O trabalho requer paciência. Temos de ir às aldeias onde o metal está espalhado e algumas pessoas estão relutantes em cedê-lo. A equipa de Jorge prepara a entrega de hoje. O metal recolhido vai para esta fábrica de aço
gerida por uma empresa experiente sediada na Índia. O metal reciclado é novamente selecionado com a ajuda de maquinaria pesada e é derretido e moldado em novos produtos. A fábrica recicla diariamente 40 toneladas de metal em barras de aço que podem ser depois transformadas. O produto mais popular são os varões de aço, muito usados para construir edifícios de betão armado. Cumprem as normas internacionais e são também usados em obras mais perto, como esta, junto ao lago Tanganyika. E aqui, neste subúrbio de Bujumbura, há mais uma prova de que um carro velho pode ter mais do que uma vida. Parte do excedente de material da fábrica vai para estes artesãos de metal. Usamos os restos e as chapas da fábrica nos nossos produtos. É muito melhor do que poluir o lago. Esta cliente está feliz com um novo fogão para o seu negócio, feito inteiramente de materiais reciclados. O aumento da sensibilização e a criação de pequenas empresas de reciclagem ao lado de grandes instalações industriais é uma grande melhoria e ajuda a reduzir a poluição no Burundi. Promover a proteção ambiental no país densamente povoado e em crescimento é crucial. O governo e o Programa da ONU para o Ambiente querem criar mais instalações de reciclagem, enquanto a União Europeia ajuda a estabelecer uma rede de estações de monitorização da qualidade da água para manter o maior lago de água doce do mundo limpo. As águas do Atlântico Sul estão repletas de espécies de medusas e, apesar de existirem há centenas de milhões de anos, ainda há pouca investigação sobre estas criaturas. Mas agora os cientistas da África do Sul estão a tentar saber mais sobre elas e também sobre o seu papel fundamental. Vamos mergulhar nesta história. As águas-vivas, também conhecidas como medusas, estão entre os habitantes mais antigos da Terra. Ocorrências em massa acontecem aproximadamente a cada 10 anos e é difícil obter dados. As medusas seguem a corrente, o que torna difícil registrá-las com precisão. Essas invasões são geralmente resultado de condições ambientais que levam a uma diminuição do número de predadores. Ao mesmo tempo, isso pode ser facilitado por um aumento da temperatura. Se baixarmos a concentração de oxigênio, afetará negativamente os peixes, mas não afeta as águas vivas. Por isso, prosperam em zonas em que os peixes foram forçados a abandonar. Chris Lewis é um especialista em águas vivas que está familiarizado com as espécies nas águas da cidade do Cabo. Até a data, são conhecidas 20 espécies. Os investigadores só agora começam a compreender o papel que estes invertebrados desempenham no ecossistema marinho. Elas não só nos indicam quando o ecossistema está desequilibrado, como também desempenham um papel importante como presas e predadoras no oceano. Como são predadoras, bloqueiam muito carbono no oceano e, quando morrem, afundam-se no mar. Na estação seguinte, com a ressurgência induzida pelo vento, esse nutriente é reutilizado pelo fitoplâncton. Verena Arash passou cerca de 10 anos a estudar águas vivas. Juntamente com os outros cientistas, quer construir uma base de dados dos diferentes tipos de medusas encontradas na costa sul-africana para determinar se há alguma mudança nos números. Mas é uma grande tarefa. Obtemos pequenos pedaços de tecido, retiramos o ADN, depois sequenciamos o ADN e, com base nisso, analisamos as espécies que estamos a ver. E o que posso dizer é que estamos a ver muitas coisas novas a surgir das coletas. Ainda só trabalhamos cerca de 10% das recolhas e já estamos a descobrir muitas espécies novas, o que é muito entusiasmante para nós.
Quanto mais os investigadores entendem sobre os tipos e números de águas vivas, melhor podem determinar mudanças na população e correlacioná-las com as condições climáticas. A costa da África do Sul é uma das mais ricas nestas espécies do mundo. Cerca de 10% de todas as espécies de medusas vivem aqui e muitas podem ser vistas no aquário da cidade do Cabo. Chris Lewis é o responsável. Cada espécie tem os seus próprios parâmetros. Algumas espécies querem viver em água quente ou fria por certos períodos de tempo. As suas dietas mudam. Temos algumas que comem outras águas vivas. Algumas não vivem muito tempo. Vivem durante 6 ou 9 meses. Então, precisamos ter sempre este sistema de linha de montagem onde cultivamos novas medusas. Tal como o fluxo nos tanques, o oceano é muito bom para mantê-las saudáveis. Mas, à medida que crescem nos tanques, temos de ajustar o fluxo para que possam crescer corretamente. Caso contrário, ficam muito deformadas e podem morrer por causa disso. Muitas pessoas são fascinadas por esses dinossauros aquáticos, ou têm medo, porque muitas são venenosas, embora apenas algumas espécies sejam perigosas para os seres humanos. Algumas também têm ácido hialurônico e nutrientes como proteínas, o que as torna um alimento popular na Ásia. Na África do Sul ainda não estão no menu. Em vez disso, os cientistas esperam compreender melhor o papel das medusas no ecossistema marinho e como é afetado pelas alterações climáticas. Agora vamos até um ponto remoto da Europa, no Atlântico Norte. Aqui, os métodos de construção tradicional estão a revelar-se valiosos na luta contra as alterações climáticas. Eu faço a sua parte desta semana. O que Raptor Hicks está a cortar não é capim qualquer. Sua casa tem telhado de relva. É um método de isolamento de mais de 1000 anos. A aldeia de Gaza da Luz está perto do penhasco numa das distantes ilhas Faroé no Norte Atlântico. Usa-se estábulos de marinheiros e guerreiros de séculos atrás chamados vikings. Procuramos deixar a menor marca possível no nosso meio ambiente. As Ilhas Faroé ficam entre a Islândia e a Noruega, num dos cantos mais remotos da Europa e pertencem à Dinamarca. As 18 ilhas são lar de mais ovelhas que pessoas. Devido ao clima extremo e à fina camada de terra, há menos árvores. Mas há muita relva, e o relvado traz isolamento. Este restaurante fica em Tórshavn, capital das Ilhas Faroé. O telhado de relva mistura-se com a paisagem. E isso não é tudo. Não é só bonito, é também útil para o isolamento e redução de barulho. Se há granizo, chuva ou tempestade, nada se pode ouvir dos telhados das casas. Telhados verdes podem absorver anualmente até 2 kg de CO2 por metro quadrado. Essas telhas vivas convertem CO2 em oxigênio e reduzem emissões que aquecem o clima. Uma arquiteta local, Heidi Poulsen, orgulha-se do seu material de construção favorito também em desempenhar um grande papel. Antes era só um material no telhado, agora é um instrumento contra mudanças climáticas. O setor das construções tem uma enorme pegada de carbono e na maior cidade da Costa do Marfim, Abidjan, arquitetos e urbanistas estão a fazer experiências com casas e edifícios públicos com eficiência energética. Como vamos ver, é também importante aumentar rapidamente a escala dessas soluções. A construção sustentável tem um futuro promissor na Costa do Marfim. Vamos ver abordagens inovadoras para tornar a vida na cidade mais ecológica. Um destes projetos ecológicos ganha forma em Abidjan. A ideia é do arquiteto Issa Diabaté. Está a reabilitar uma área de 3 hectares com apartamentos construídos com uma pegada de carbono menor. Foi preciso planear uma série de aspectos ambientais
como o arrefecimento natural em vez do ar-condicionado. Como é aberto aqui e ali, sente-se o ar a fluir. Está calor lá fora, mas aqui está menos, uma diferença de 2 ou 3 graus. Construído 4 metros acima do solo devido à ameaça de subida do nível do mar e de inundações, o bairro terá espaços verdes comuns irrigados por água da chuva recolhida no local e algumas lojas para reduzir o trânsito. A sustentabilidade é uma prioridade para os arquitetos. Por isso, preferem os apartamentos às casas que consomem muitos recursos para menos residentes. Se continuarmos neste caminho, o fenómeno vai acentuar-se. Acho que é a altura de começarmos a pensar a cidade de forma diferente, sobretudo agora que sabemos como criar uma cidade pensada. O espaço chegaria para cerca de 50 casas isoladas. Em vez disso, em breve, terá 36 vivendas em banda e 190 apartamentos normais, embora custem, em média, 200 mil euros. Na década de 1980, o governo construiu uma série de novos bairros em Abidjan, com pequenas unidades residenciais e lojas. Mas isso mudou quando o setor da construção foi privatizado e o planeamento urbano entrou no mercado livre. Os materiais são um elemento-chave da construção sustentável. Uma empresa adaptou o tijolo tradicional com uma mistura altamente robusta de terra vermelha, areia, água e um pouco de cimento. Antes tínhamos betão ou tínhamos de pressionar a terra à mão. Hoje há o BTCS, um bloco de terra comprimida estabilizada, prensado por uma máquina hidráulica. O betão não é tão resistente como o BTCS. Os tijolos cozem ao sol por 7 dias antes de serem usados na construção. Encaixam uns nos outros e só é preciso argamassa para reduzir as fendas. É uma técnica rápida que também garante um melhor isolamento. O cimento absorve os raios ultravioleta e volta a emiti-los, mas a argila e a laterite do BTCS bloqueiam esses raios. Assim, o calor do exterior não consegue entrar e o interior mantém-se mais fresco. Mas ainda há um desafio: a formação. A maioria dos trabalhadores tem de adquirir os conhecimentos necessários durante o trabalho, uma vez que esta técnica é bastante recente. Quando descobri este material, nem estava a acreditar, mas quando vi o método e a prática que usam para montar o bloco, é realmente uma joia. É extraordinário ver que um edifício pode ser construído sem cimento. Os estudantes podem aprender tudo sobre a construção orientada para o futuro, não em Abidjan, mas no extremo leste do país, em Bodoko. A universidade desta pequena cidade ensina planeamento urbano e construção ecológica, um curso com o patrocínio do Banco Mundial. Só estou a descobri-lo agora. Inicialmente era uma paixão, mas à medida que avanço nos estudos, estou a perceber que é importante ser capaz de construir de forma sustentável e ecológica. O professor Pierre Deck explica aos alunos a importância de colaborar com todas as áreas profissionais nos seus projetos futuros. Quando falamos em desenvolvimento sustentável, também há o aspecto econômico. Todos os atores econômicos podem e devem trabalhar juntos. Depois, há o aspecto ambiental e também aqui todos devem trabalhar em conjunto. E ainda os aspectos humanos e sociológicos. Nas cidades do futuro, todas as disciplinas têm de trabalhar de forma complementar. Ne pas travailler en autarcie, mais de travailler de manière complémentaire.
Em 2022, o Banco Mundial introduziu um sistema de certificação para a construção sustentável com baixas emissões de carbono. O rótulo EDGE é atribuído aos empreiteiros que cumprem uma série de critérios, como a minimização da espessura das paredes e a utilização de materiais de construção, maximizando simultaneamente a luz natural e um isolamento eficiente. Quem obtém o certificado pode candidatar-se a financiamento para investimentos na construção ecológica. Do planeamento à certificação e à conclusão, uma série de iniciativas proativas que, em conjunto, estão a abrir caminho para um planeamento urbano sustentável em Abidjan. As alterações climáticas estão a acelerar porque as atividades humanas libertam gases que aquecem a atmosfera e criam condições meteorológicas extremas e imprevisíveis. E isso pode prejudicar muito a agricultura, tal como se viu nas recentes cheias no Níger. Fomos até lá conhecer uma mulher que continua a cultivar produtos excelentes de forma sustentável. Os seus segredos: conhecimento, capacidade de adaptação e trabalho árduo. Ela criou um pequeno paraíso, fazendo 2 hectares verdes das areias da aldeia de Tondibia, noroeste da capital do Níger, Niamey. Seu nome é Adum Rose Kenom, mas aqui chamam-na Tonti Rose. Nos últimos 15 anos, tem cultivado nesta machamba, mas de um modo único. Optei por seguir a agroecologia, mesmo para proteger o meio ambiente. Porque neste método, todas as criaturas que gostamos, como animais, seres vivos e pessoas, vivem em perfeita simbiose. Ainda uma abordagem excepcional no Níger. Há quase 15 milhões de hectares de campo agrícola, que cobre só 12% da superfície da zona de Sahel. Apesar de a população depender dos seus canteiros ou machambas para alimentação. O terreno da Tonti Rose é um exemplo da economia circular. Ela não descarta nada. Alimenta as galinhas dos restolhos vegetais e essas ajudam a produzir fertilizantes. 2 entulhos de composto tornam-se nutrientes para o seu campo. Nota-se os resultados. Ela colhe por ano até 300 quilos de alface. Seu produto é vendido semanalmente no mercadinho em Niamey. Clientes amam o aroma gostoso das suas frutas e ervas. Eu levo capim-limão e às vezes manjericão, hortelã. A hortelã dela é muito diferente da do mercado. Basta aproximar a mão ao rosto, admira-te com a sua alta qualidade. Mas sua obra de vida foi ameaçada no fim de agosto de 2024. As inundações do rio Níger alcançaram seu campo na margem. Ela ia contratar 2 pessoas do Burkina quando ocorreu a catástrofe. Quando me veio buscar, perguntou-me se sabia semear. Disse-lhe que me desse uma chance para vermos. Quando aqui chegamos, a água tinha subido e tinha inundado quase metade da machamba. Mas como vês, o rio recuou e já começamos a trabalhar. Adum Rose Kenom não desistiu. A viúva de 50 anos de idade decidiu tornar o seu desafio em oportunidade e tentar algo novo para resgatar o seu trabalho. Antes cultivava tomate em vez de arroz. Infelizmente, este ano, por causa das inundações e da elevação da água, tive de cultivar arroz. Assim estou à espera de ver no que há de dar. Enquanto espera que o arroz amadureça, ela segue com seu principal projeto. Não apenas produzir, mas processar alimentos como a bebida de hibisco chamada sumo de bissap, no ocidente africano. Esta é a fábrica em construção, a planta de produção de sumo.
É uma unidade pequena. Ela investe tudo o que ganha. Recentemente, ela instalou um sistema de irrigação para mostrar que plantar e colher é possível mesmo se a chuva não vier como antes por causa das mudanças climáticas. Sua solução é a agricultura ecológica. Tonti Rose tornou-se um exemplo. Dava tudo para ter jeito para as plantas tal como a Rose. E você? Conte-nos através do eco@dw.com. Pode buscar histórias mais inspiradoras também no Eco África Online. Obrigada por ter estado conosco. Meu nome é Regina Ernesto, despeço-me a partir de Maputo, em Moçambique. Até para a semana.